Marcos capítulo 6, a partir do verso 45. Enquanto você está procurando Marcos capítulo 6, verso 45, quero dar dois rápidos avisos, se o pastor Edemir me autorizar. Nós estamos montando uma rede de intercessão, então orem por isso. A nossa ideia é que todos orem uns pelos outros. Eu acho que o pastor Juraci falou um pouco nesta manhã. Então ore por isso, para que isso se torne uma realidade na nossa igreja. Imagina se todos nós estivermos juntos, orando uns pelos outros. Você crê nisso? Nós vencemos as nossas angústias, as nossas travessias, as tempestades, com oração. É assim, essa é a arma do crente, não é verdade? A oração. Então que a nossa igreja se una nesse propósito tão lindo, dessa rede de intercessão, orando uns pelos outros, para que nos mantenhamos em pé e na presença do Senhor, amém? Um outro aviso muito rápido, é que no dia 13 de dezembro, estou olhando aqui para o Felipe e para a Fernanda, no dia 13 de dezembro nós teremos um grande projeto evangelístico. Quem está sabendo disso? A maioria, está ali a Júlia e o Davi também. Um grande projeto evangelístico através das redes sociais. Quem aqui tem alguma rede social, seja Facebook, seja Instagram, seja Twitter, WhatsApp, alguém tem? Todos têm? Olha aí, quase a totalidade, Eu diria que uns 98,75% pelos meus cálculos aqui. Ou seja, a grande parte da igreja tem sua rede social. E no dia 13, que vai ser o dia histórico que a gente estabeleceu, todos juntos vamos abrir as nossas redes sociais e vamos postar vídeos falando da nossa conversão, ou expondo, você pode, por exemplo, usar as 4 leis espirituais, pregando o evangelho através das 4 leis espirituais. Quem se lembra daquele folheto antigo, Como Ter a Vida Eterna? Alguém se lembra desse folheto? É um folheto antigo. Pastor Thomas Aikins usava muito esse folheto, missionário americano no estado de Minas Gerais, usava muito esse folheto lá em Minas Gerais. Então você pode usar um recurso como as 4 leis espirituais, como ter a vida eterna, ou o seu próprio testemunho pessoal. Você gravar o seu testemunho de como Cristo entrou na sua vida, em sua casa, na sua família, como a sua vida mudou através da sua conversão, desse encontro real que você teve com Cristo. Imagina se toda a igreja for mobilizada, estivermos todos juntos no dia 13 de dezembro, abrindo as nossas redes sociais e postando os nossos vídeos ou fazendo uma live, contando um pouco da nossa experiência de conversão, ou usando 4 leis espirituais, como ter a vida eterna, para pregarmos o evangelho. Vai ser um dia incrível. Amém, irmãos? Inclusive hoje nós teremos uma reunião rápida, O pessoal dos adolescentes, a liderança dos adolescentes, dos jovens, a gente vai se unir ali no final do culto para conversar sobre algumas estratégias, sobre alguns tutoriais que a gente vai criar para que toda a igreja tenha acesso a esse conhecimento, como postar, como fazer uma live, para que no dia 13 todos tenham ciência e compreensão de como realizar esse projeto. Amém? Vamos ler a palavra de Deus? A minha voz está bacana aí? Está dando para ouvir bem? Marcos capítulo 6, a partir do verso 45. Quem encontrou esse texto, diga um amém bem forte. Todos encontraram. Diz assim a palavra de Deus. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram
tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, ou eu sou, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus, e percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla de sua veste. E quantos a tocavam, saíam curados. Amém? Vamos falar com Deus? Vamos orar agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Hoje eu estive com o Júlio lá na casa da Carol, uma jovem da igreja que se acidentou, e graças a Deus ela está muito bem. Nos recebeu super bem a família, e são tantos motivos que nós temos para agradecer a Deus por tudo que Ele tem realizado nas nossas vidas. Eu queria que nesse tempo, você fizesse uma oração diante do Senhor, dizendo assim, Deus, o meu coração está aberto, a minha alma está com grande expectativa para receber a Tua palavra. Eu quero dar esse tempo para você, para que você faça a sua oração diante do Senhor, e depois eu também quero orar, pedindo a Deus que Ele nos abençoe e fale conosco nesta noite. Senhor, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor, ó Deus, tem nos abençoado. Muito obrigado, Deus, porque estamos na Tua casa, somos a Tua casa. Muito obrigado, Deus, porque tivemos uma linda oportunidade de adorar o Teu santo nome com as canções que foram cantadas. Muito obrigado, Senhor, porque estamos diante da Tua palavra agora. E nós te pedimos, fala conosco, Deus. Fale aos nossos corações. Que a Tua palavra seja a semente lançada e que os nossos corações sejam um solo fértil para acolher e frutificar. Muito obrigado, ó Deus, pelo livramento na vida da Carol. Que o Senhor possa abençoá-la. Que essa nova vida que ela recebeu possa ser uma vida cheia da presença do Senhor. Cheia do Teu Evangelho. Cheia da Tua palavra. No nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém. Bem, Jesus mais uma vez diz aos seus discípulos para passar adiante, para o outro lado. Essas travessias não eram travessias simples. Nós estudamos isso há alguns domingos atrás, não é verdade? Agora estamos diante de uma outra travessia. Jesus diz explicitamente. Aliás, o verso 45 de Marcos capítulo 6 diz, logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Ele forçou os seus discípulos.
para que eles embarcassem e atravessassem para o outro lado. Jesus multiplicou os pães, os peixes, 5.000 homens, além de mulheres e crianças, foram alimentados com aquele grande milagre. 5 pães, 2 peixes, 5 pães, uma multidão de mais de 5.000 homens. Todos eles se fartaram e ainda sobrou 12 cestos cheios de pães e peixes. Jesus tinha acabado de receber a terrível notícia do falecimento, aliás, do assassinato cruel de João Batista. Cruel, sua cabeça foi decepada pelo ódio de Herodes, pelo pecado de Herodes. E depois de receber, ele estava procurando um lugar para ficar a sós, sozinho. E diz que quando ele chegou, viu uma multidão, e uma multidão sem pastor. E é assim que Jesus os via, como ovelhas que não têm pastor. E diz a palavra que ele se compadeceu daquela multidão. O olhar de Jesus era um olhar de compaixão. Sempre foi assim. Mesmo cansado, mesmo com uma dor excruciante da notícia do assassinato de João Batista, mesmo procurando um lugar para descansar, porque ele não tinha tempo nem para comer, diz o Evangelho de Marcos. Ele vê uma multidão faminta, uma multidão sem pastor e se compadece. Depois de dar a todos eles pão e peixe, os despede. A preocupação de Jesus, eles poderiam esmorecer no caminho, mas ele os alimenta. Separa em grupos de 50, 100, como se estivesse reconstruindo o povo de Israel. Em Êxodo 18, Moisés fez a mesma coisa, separou aquele povo, um povo enorme, por causa do conselho de Jetro. Dividiu em 50, 100, Jesus estava aqui reconstruindo o povo de Israel. Depois de alimentar uma multidão de 5.000 homens, despede essa multidão e diz aos seus discípulos: eu quero que vocês atravessem para o outro lado. E diz a palavra de Deus que ele subiu ao monte, diz o verso 46, para orar. Jesus subiu ao monte para orar. E este verso salta aos meus olhos. Porque essa é uma das verdades mais incríveis da vida de Jesus. Sua experiência íntima com o Pai. Jesus inaugurou uma nova forma de orar. Não com frases feitas, repetidas, vazias, mas numa oração íntima. Abba, Paizinho, o balbuciar de uma criança. A palavra aramaica, Abba, significa Paizinho. Ele inaugurou essa oração. Ele inaugurou esta forma íntima de se relacionar com o Pai. Diz-nos a palavra de Deus que ele subiu ao monte, e essa não foi a primeira vez. Quando ele curou a sogra de Pedro, diz a palavra de Deus em Marcos que uma multidão de doentes, endemoniados, estavam lá, na porta da casa de Pedro. Ele acabara de curar da enfermidade a sogra de Pedro, e ele passa a curar todos os enfermos, expelir os demônios de todos os endemoniados. E diz a palavra de Deus que ele buscou um lugar a sós, para falar com Deus. No Getsêmani, na sua maior angústia, em sua maior dor, na dor excruciante dos momentos que antecediam a cruz, Jesus buscou a solitude, a solidão, o encontro com o Pai. Jesus nos ensina que as maiores tempestades da vida, as maiores angústias da vida não são vencidas pela força humana. Nós não conseguimos superar as nossas maiores tempestades, as nossas maiores angústias com a nossa inteligência ou com a nossa estratégia, não. As nossas maiores lutas, as nossas maiores tempestades são vencidas
através da oração e da adoração. Os vencedores do anticristo em Apocalipse tinham em suas mãos harpas, tinham em suas mãos instrumentos musicais. As maiores batalhas das nossas vidas, nós as vencemos através da oração, através da adoração, através da intimidade que temos com o Pai. Quantas vezes nos frustramos, quantas vezes os nossos corações se despedaçam ainda mais, porque insistimos em vencer as nossas tempestades através das nossas forças, mas não. Jesus nos ensinou que no meio das nossas maiores angústias, atravessando os espaços mais sombrios da vida, nós só vencemos através da oração. Por isso a palavra diz: orai sem cessar. Orai sem cessar, é o que diz o apóstolo Paulo. A nossa vida precisa ser uma vida no altar. Por isso Jesus nos ensina a buscarmos o lugar secreto. Não como os religiosos nas praças, nos templos, para serem aplaudidos ou vistos. Não, fechar a porta do nosso quarto. Amém, irmãos? E o Pai que nos vê em secreto, nos recompensará. Jesus nos ensina o poder da oração. Eu participava da Madrugada do Carinho lá em Belo Horizonte. Fazia parte do Ministério de Louvor. Está vendo aí, Júlio? E uma sexta por mês, nós passávamos a madrugada de sexta para sábado, evangelizando no centro de Belo Horizonte. O nosso local de reunião era a primeira igreja batista de Belo Horizonte, na Praça Raul Soares. Nos juntávamos para orar e depois saíamos em equipes, distribuindo pão, café com leite, orando pelas pessoas, pregando o evangelho a prostitutas, travestis, a mendigos, na madrugada inteira. Eu participei um pouco também da Madrugada do Carinho aqui no Rio de Janeiro. Bem, e eu me lembro que lá na primeira igreja de Belo Horizonte tinham frases sobre oração. Uma delas dizia uma coisa impressionante. Dizia assim: a igreja primitiva orava 10 dias, pregava 10 minutos e 3.000 almas se convertiam. A igreja moderna ora 10 minutos, prega 10 dias e 3 almas se convertem. Estampado assim, na primeira igreja batista de Belo Horizonte. Nós precisamos ser conhecidos como povo da oração. Essa estratégia das redes sociais é apenas uma estratégia. O que deve nos movimentar até o dia 13, em nome de Jesus, é a oração do povo de Deus. Você não sabe o que o seu testemunho pessoal pode ser na vida de um primo seu, de um tio seu, de um amigo de universidade, de um colega de trabalho. Você expondo a sua vida. Por isso que a nossa igreja se junte em oração até o dia 13, para colhermos frutos preciosos, corações que se converterão não pelas nossas forças, mas pela força do Espírito Santo de Deus. A carta aos Coríntios, no capítulo 12, diz que nós nem confessaríamos Jesus como Senhor, se não fosse pela força do Espírito Santo de Deus. Vamos orar, irmãos, até o dia 13? Juntos, para que esse projeto seja lindo, para que através da sua vida, o teu amigo, teu primo, teu tio, teu avô ouça do Evangelho de Cristo e se converta. Jesus nos ensinou a orar. Bem, ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. Verso 48 diz: e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar. E queria tomar-lhes a dianteira. Bem,
Esse texto me impressiona. Jesus despediu a multidão, subiu ao monte para orar e ele observava os discípulos. O dia estava terminando, mas diz a palavra de Deus que ele só foi em direção aos discípulos na quarta vigília da noite. Os romanos dividiam a noite em 4 vigílias. A quarta vigília da noite era de 3 horas da manhã até as 6 horas da manhã. Eu imagino os discípulos exauridos, tentando se livrar das forças tempestuosas do mar. Eu imagino o cansaço dos discípulos, discípulos experientes, homens pescadores, mas desesperados. Jesus caminha por sobre o mar, a expressão grega é epi, acima do mar. E veja, há uma riqueza infinita nessa expressão mar no Novo Testamento. O mar simboliza o caos, o mar simboliza a soma de todos os nossos medos. O mar simboliza as nossas angústias. O mar simboliza, até no século XVI, a morada dos monstros. Atravessar para o Brasil não foi simples. Para os navegantes, não. Foram experiências que você precisava driblar corajosamente a força do mar. Eu não desafio o mar. Eu não tenho coragem de desafiar uma piscina, muito menos um mar. Quando eu vejo uma bandeira vermelha na praia, eu nem ouso entrar naquilo ali. Eu me lembro de uma vez que eu levei os adolescentes no acampamento, e aí uma menina começou a se afogar, e eu fui dar um de herói. E eu fui, nadei, quando eu cheguei na menina, eu já estava quase morto, pedindo o pessoal para me ajudar. Eu tentei salvar a menina, eu quase matei a menina afogada. 2 afogados, mas graças a Deus, Deus nos livrou naquele dia. Graças a Deus. Mas eu não desafio o mar. O mar é a soma de todos os nossos medos. Em Apocalipse 13, as bestas, uma delas, sai do mar. Em Apocalipse 4, na visão do trono, Deus assentado, o indescritível Deus. João o descreve com sardônio e jaspe, mas diz que o mar era vítreo. Diante de Deus, o mar se congela, o mar se imobiliza. Novos céus, nova terra, Apocalipse 21, não haverá mar, porque o mar é a soma de todos os nossos medos. E o que me impressiona nessa narrativa é que Jesus vem caminhando por sobre o mar, acima das águas. Veja a autoridade de Cristo. Veja o poder de Cristo. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, em verdade. Ele caminhou por sobre o mar. Jesus caminha por sobre todos os nossos medos, sobre todas as nossas angústias. Ele vem caminhando por sobre o mar, ele vem caminhando por sobre os nossos medos, ele vem caminhando por sobre os nossos pavores, ele vem caminhando por sobre as nossas angústias. Quando ele sobe no barco, os ventos se acalmam. Diz a palavra de Deus, do verso 42, e queria tomar-lhes a dianteira. Ele caminhando por sobre o mar, queria tomar-lhes a dianteira, como fez com Moisés. Ele colocou numa fenda da rocha, e disse assim, você não me verá face a face, mas você vai ver a minha glória pelas costas. Tomou a dianteira de Moisés, no momento de profunda angústia de Moisés, na travessia do deserto. Elias, da mesma forma, ele tomou a dianteira, diante da ameaça de Jezabel, em 1 Reis 19. Jesus tomou a dianteira dos discípulos, e mais, ele disse assim, tende bom ânimo, sou eu, não temais, eu sou. Uma expressão do Êxodo, ego em mim, eu sou, eu mesmo, somente eu sou. Jesus, no meio daquela angústia, no meio daquela tempestade, disse, quem tem autoridade?
Quem tem autoridade sobre as águas? Quem tem autoridade sobre os demônios? Quem tem autoridade sobre os ventos? Quem tem autoridade sobre toda a criação, sobre todo o cosmos, sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a vida dessa igreja? Jesus é o Senhor da nossa igreja. Jesus é o Senhor da sua vida. Jesus é o Senhor da nossa família. Amém, irmãos? Ele tem toda a autoridade. Eu sou, não temas. Aliás, expressão peculiar da Bíblia hebraica do Antigo Testamento. Não temas. Às vezes permitimos que os nossos medos sejam o Senhor das nossas vidas. Se assenhoreiem dos nossos destinos, das nossas vidas, dos nossos dias. Jesus entra no barco e diz: não temas, não temas. E o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Você já leu o Antigo Testamento e se perguntou: por que esse povo é tão incrédulo? Confesse aí o seu pecado. Hein? Por que esse povo reclama tanto? Quem já perguntou isso? Deus abriu o mar vermelho. Deus fez brotar água da rocha. Deus mandou codornizes. Ofereceu nuvem de fogo para aquecer no meio do frio. Imagina o deserto, o frio de um deserto. Imagina o calor de um deserto, nuvem de proteção, sandálias que não se desgastavam, alimento diariamente. Na sexta ainda enviava um a mais, para que houvesse pleno descanso, plenitude na vida. Todos os detalhes cuidados por Deus. Quem aqui comeu hoje? Todo mundo comeu? Quem aqui tem arroz lá na despensa? Feijão? Café? Todo mundo? As provas de que Deus está cuidando de nós estão nas nossas despensas. E às vezes desonramos a Deus pela falta de agradecimento. Por que os corações são incrédulos? Porque os nossos corações são incrédulos. Porque os nossos corações são pouco agradecidos. Sim, eles viram os pães se multiplicando, os peixes se multiplicando, 5.000 pessoas, mais do que 5.000, porque 5.000 homens, todos comendo, se fartando, e o coração deles era como o coração dos religiosos, quando Cristo entrou na sinagoga e curou aquele homem da mão ressequida, porque Jesus falou da dureza do coração desses discípulos. Todos os dias vemos o mar aberto diante dos nossos olhos. Todos os dias vemos da rocha brotar águas e somos incrédulos, somos mal agradecidos. Não é verdade, irmãos? Temos que ser mais gratos diante do Senhor. E uma das formas de agradecermos a Deus é servindo o seu povo. Foi assim que Jesus disse ao apóstolo Pedro, lá em João 21, Pedro, você me ama? Simão, filho de João, você me ama de verdade? Sim, eu te amo. Você me ama? Então apacente as minhas ovelhas. Quantos cristãos enterrando seus próprios dons? Quantos cristãos enterrando suas vocações? Só há uma forma de agradecer a Deus por tudo que Ele faz nas nossas vidas, servindo-o com todo o nosso coração, servindo-o com toda a nossa paixão, com todo o nosso ser. Um doutor da lei perguntou: qual é o maior dos mandamentos? Amar a Deus e ao próximo. Nós temos que amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. Só há uma forma de agradecer a Deus: servindo-o. Qual é a sua vocação? Qual é o seu dom? Tem uma música do Marcos Almeida que diz assim: coloque o seu dom na história. Coloque o seu dom na história. Não morra sem ter vivido uma vida excelente diante do Senhor.
não perca a sua vida, não perca a sua história, não tendo oferecido o melhor para Deus. Você é um bom profissional? Faça ainda melhor para Deus. Amém, irmãos? Mas sabe, para terminarmos a nossa conversa nesta noite, uma última coisa me impressiona nesse texto, porque veja, Jesus estava indo em direção a qual cidade? Betsaida. É o que diz o verso 45. Betsaida, costa nordeste do Mar da Galileia. E Jesus vai parar, sabe aonde? Em Genezaré, na costa noroeste do Mar da Galileia. Uma cidade próxima a Cafarnaum. As tempestades mudaram a rota de Jesus. As tempestades mudaram a rota dos discípulos. Muitas vezes nos perguntamos, por que estamos atravessando essa tempestade? Por que estamos atravessando a pandemia? Por que estamos atravessando a quarentena? Por que estamos atravessando essa doença? Por que estamos atravessando essa depressão? Por que estamos atravessando essa perda do trabalho? Porque talvez Deus queira nos levar para Genezaré. Lá em Atos capítulo 25, o apóstolo Paulo apela a César. Todo cidadão romano tinha o direito de ser ouvido pelos estamentos imperiais. Ele apela a César. Ele sentiu que Festo cederia à pressão dos judeus. E na viagem para Roma, na viagem para a Itália, quando ele estava costeando a ilha de Creta, um vento chamado Euroaquilão soprou muito fortemente. Passaram por 14 dias de tempestade. 14 dias de tormenta, eles não viam um sol. Eles naufragaram, 266 pessoas sobreviveram, porque o anjo falou para o apóstolo Paulo, ó, eles vão continuar vivos, mas o barco não sobrevive. Eles foram parar na ilha de Malta. Chegando lá em Malta, Paulo foi para a casa de Públio e curou o pai de Públio, que era o principal da cidade, que estava enfermo. Depois de curar o pai de Públio, ele curou todos os enfermos da ilha de Malta. Às vezes os ventos, como o vento Euroaquilão, os ventos do Mar da Galileia, nos fazem mudar as rotas. Porque as tempestades nos tornam o remédio necessário para os nossos próximos. Os ventos vêm, as tempestades contrárias vêm, e somos direcionados para Genezaré. Somos direcionados para a ilha de Malta. Certas tempestades nos tornam remédios. Certas tempestades nos amadurecem. Tiram os preconceitos. Quem atravessa uma depressão perde o preconceito que às vezes alimentou por anos. Porque às vezes a religião não consegue lidar bem com quem passa por depressão. Diz que é demoníaco, está sem Deus, sem Jesus. E às vezes você passa por uma depressão. E você entende que as tempestades nos tornam mais maduros. Nos fazem enxergar com mais equilíbrio o outro. Com mais maturidade o outro. Com mais discernimento a dor do outro. Há pessoas que vivem traumas. Nós olhamos às vezes do alto, sem entender os nossos próprios traumas. E aí vem uma dor, e ela nos amadurece. Vem a tempestade, e ela nos leva a Genezaré, ela nos leva à ilha de Malta, nos tornamos remédios. A gente passa a entender que há traves que obstruíam o nosso olhar, e por isso éramos religiosos. Por isso queríamos tirar o cisco do outro, porque existiam traves que obstaculizavam o nosso olhar. Mas agora as traves são retiradas e a gente tem a dignidade, a maturidade de perceber a dor do outro com mais altruísmo,
com mais amor, com mais respeito. As tempestades nos levam para a ilha de Malta para sermos remédio. As tempestades nos levam a Genezaré. Jesus curou todos que foram trazidos às praças. As tempestades nos levam a Genezaré e nos tornam um remédio para os nossos próximos. Que Deus abençoe as nossas vidas. Que Deus abençoe a nossa semana e nos dê uma semana riquíssima na presença do Senhor. Amém? Vamos nos colocar de pé? Senhor Deus, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado por sua palavra. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido um Deus cuidadoso. Ó Deus, as nossas casas estão fartas do pão que o Senhor tem nos dado todos os dias. As nossas despensas têm arroz, tem feijão, tem macarrão, tem o teu cuidado ali, tem a marca da tua proteção. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos dado o pão todos os dias. Muito obrigado porque o Senhor tem nos dado, ó Deus, a respiração, o ar. Somos tão gratos por isso, Deus. Que o Senhor derrame a tua graça sobre nós, para que os nossos corações não se percam na ingratidão, não se percam na incredulidade, mas percebam cada ação como ação do Senhor. Ó Deus, potencialize os nossos corações, para que os sirvamos com todo o nosso coração, com todo o nosso ser, com toda a nossa alma. Muito obrigado por essa noite, no nome de Jesus, amém. Pastor Edemir. Amém. Vamos continuar de pé. Podemos cantar essa música, Bruninha? Pode nos ajudar, irmã Geísse, o Júlio? Devemos cantar também aquilo que nós ouvimos, porque Ele é Senhor sobre todas as coisas. Isso é muito bom, né? É muito bom experimentar isso. É o cantor cristão, Júlio? HCC 202. Tenha uma excelente semana, que Deus te abençoe muitíssimo. Vamos estar engajados com tudo que estamos objetivando. Vamos fazer as duplas, os trios de oração, vamos orar, vamos clamar ao Senhor, vamos servir uns aos outros. Quando as mágoas
Amém. Pode se assentar. Você que nos visita, obrigado pela visita. Obrigado por ter escolhido cultuar ao Senhor aqui conosco. Voltem sempre. Excelente semana para vocês também. Os que estão em casa, um grande abraço de todos nós que estamos aqui presentes. Uma boa semana e até quarta-feira, se Deus quiser. A todos, Deus abençoe. Com o pós-lúdio cantado, estamos encerrando o culto desta noite.